Oi, galera do estágio. Estágio UEPA Letras Inglês. Pronto. Oi, estágio EPA Letras Inglês, tudo bom, gente? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Érica, né, que é minha amiga há tantos milhões de anos, apesar da gente quase não se falar mais. A vida é muito louca para essas coisas. Mas queria agradecer esse convite, que é uma honra estar aqui falando para um rolê tão importante que é sobre inclusão de corpos, inclusão de... Eu não gosto da palavra diversidade, porque a diversidade afirma que o outro é normal, né? Mas a inclusão de todo mundo numa história única, né? Eu li um autor que fala diversidades, né? Não sei se tu concordas comigo, porque aí já abrange a galera toda. Eu tenho vários conceitos sobre isso, assim, porque é complicado tu falar de diversidade e te assumir enquanto diversidade, porque aí tu tá assumindo que tu é o diverso e que o outro é o normal. Sim. Meu nome é Juliano Bentes, sou academicamente, sou mestre em arte pela UFPA, sou relações públicas, especialista em gestão cultural, cenógrafo, figurinista, enfim, algumas coisas aí. Mas, de fato, eu trabalho com artes em geral, trabalho com milhões de coisas, basicamente artes de palco, trabalho com sonoplastia, montagem de cenário e faço drag há 5 anos na cidade de Belém. E profissionalmente dou aulas de um monte de coisas também. Mas né? Não sei se também se é exigir demais de tu demarcar assim, uma timeline pra gente. Uhum. Mas, não, então, demarcar é um negócio complexo, mas eu vou te explicar mais ou menos como aconteceu o processo. Uhum. Inclusive, eu escrevi um artigo ano passado ou retrasado para um evento da Lume e tal, e aí, esse artigo, que é Habitando o Luno Skysim e tal, aí é uma autoanálise da performatividade de gênero, é esse o título e tal. E aí, nele, é engraçado porque nele eu vou procurando e engalfinhando a minha própria história, a partir da drag, a partir da minha própria história, de como eu fui parar na representatividade de gênero a partir de uma negação do feminino industrial no meu corpo. Que foi uma coisa que aí, a partir do momento da aceitação, a gente olha para trás de volta, sabe? Sim, e começa a repensar toda essa trajetória. Então, tipo, hoje eu consigo enxergar no quanto eu inconscientemente rejeitava o feminino industrial, o cis feminino no meu corpo, sabe? Eu não conseguia comprar roupas, o quanto, tipo, até hoje, tipo, até recentemente, era um martírio para mim entrar numa Riachuelo, assim. Sim, e parte feminina, né, tu fala. E eu ia e ficava, tipo, 2, 3, 4 horas lá experimentando milhões de roupas e falava, tipo, isso não cabe em mim, sabe? Isso não é para mim, isso não funciona no meu corpo. E hoje eu consigo reinterpretar isso para além do, tipo, claramente indústria, moda inserida no corpo, era uma coisa que, tipo, não cabia em mim. E aí eu entro, tipo, em outros detalhes, como, por exemplo, eu ter entendido que eu tinha aquele corpo e que eu precisava me adaptar a ele, de qualquer forma, que era aquele corpo identificado, era um corpo pré-identificado e eu precisava me adaptar a esse corpo. E aí a gente começa os estudos de feminismos. E aí eu comecei a entender o feminismo e de que forma essa generidade estava imposta dentro do meu corpo, sabe? Comecei a debater isso, levei isso para o meu processo artístico, tanto que o meu processo artístico é atravessado por isso, pelo decote, pelo mostrar o corpo, sabe? Pelo debater esse corpo generificado, sabe? E aí, só que tem um momento que tu tá lá na frente, pelo menos isso aconteceu pra mim. Tipo, um momento que eu tava lá na frente, no palco, na frente de, sei lá, mais de 1.000 pessoas, no dia que eu fui performar na Feira do Livro, e aí, falando sobre ser mulher. E aí, eu,
naquela hora tinha uma travesti na minha frente me olhando. E quando eu vi isso, eu percebi, bicho, eu tô mentindo pra ela, sabe? E se eu tô mentindo pra ela, eu tô mentindo pra mim. Deu um clique, assim. Deu um clique, porque eu olhei e falei, bicho, não, eu não sou mulher, ela é, sabe? Ela seria digna de estar aqui falando um discurso desse, porque apesar de eu sentir ele no meu corpo, eu não sinto ele socialmente, não é como eu me identifico. E há algum tempo eu já tinha pensado isso sobre esse espaço de pertencimento dentro do gênero, sobre essa recusa que eu sempre tive inconscientemente, sabe? E aí eu vou lembrando de outras situações, assim, sabe? Há anos atrás eu sempre questionava com um amigo meu por que o meu espaço de pertencimento nunca foi entre as sapatões, por exemplo. Inclusive é um debate que a gente sempre teve, nunca gostei de andar com sapatão. Eu achava um saco. Achava horrível, detestava andar com sapatão. Caramba! Eu nunca me senti bem, tanto que tu sabes muito bem que o meu espaço de pertencimento em amizades é entre um bando de viado. E era sempre assim. Curioso, cara. Pior. Era o meu espaço de pertencimento, era onde eu me sentia com as minhas iguais. Era sempre eu e 30 viados, sabe? E aí eu já tinha perguntado, por que assim, entre as gaysinhas eu me sinto como uma pessoa igual e entre as sapatões eu me sinto como uma pessoa diferente, sabe? É uma questão importante, né, cara? Sim, e são espaços de pertencimento que a gente não para analisar, sabe? Sim, sim. E que aí, depois de um certo momento, assim, que, tipo, eu comecei a ter uma vivência muito maior com pessoas trans e conhecer elas melhor e entender realmente as pancas que elas estavam falando, delas confiarem em mim e falarem o que elas realmente estavam sentindo, eu me sinto exatamente da mesma forma, sabe? Tipo, caraca, era isso? Eu não sabia que era isso, sabe? Sim, sim. E aí, tanto que até uma conversa que eu tive com o Flor de Mururé, não sei se sabe quem é, um rapaz não binário daqui de Belém, e a gente tava conversando sobre isso, e aí, tipo, nossa, por que de repente as pessoas trans começaram a aparecer mais, sabe? Por que de repente tem mais pessoas trans no mundo? É porque tu não sabes que tu é trans, tu te identifica a partir do convívio. Não, tu te identifica a partir do convívio. Eu acho que eu ia olhar assim e falar... É isso, vive aí teu momento, bebe, chora, sofre. Não esquece de não parar de estudar. Eu acho que assim, eu acho que cada pessoa tem seu processo, né? Certo. Eu não sei se... Eu não tenho arrependimentos, assim, de nenhuma fase da minha vida. Nem daquelas épocas ruins que tu sabes. Sim. Não, então, eu acho que era isso que eu queria perguntar mesmo, tá. Mas é tipo... Eu acho que da forma que é imposto o gênero na nossa vida, cada pessoa desconstrói ele no seu tempo de entendimento, sabe? Então, tipo, tanto que eu não sei, assim, em algum momento eu me identifiquei como lésbica, ou se eu nunca gostei da palavra bissexual pela imposição que tem em cima dela, sabe? Se em algum momento eu quis me afastar de uma determinada genital e não me interagir com ela por agir de acordo com uma heterossexunormatividade, sabe? Padronizada dentro do espectro que eu deveria estar, que é o de lésbica, sabe? Eu não sei até que ponto, eu acho que isso ainda é algo que eu preciso viver para poder pensar. Eu não sei até que ponto eu reagi às coisas que me eram impostas e aos estímulos que eu estava sendo, sabe, exposto de qualquer forma, sabe? E que, eu não sei, eu acho que gênero e sexualidade é uma coisa ampla demais e aberta demais para a gente trabalhar com extremos. Eu acho que tudo funciona numa questão de espectro. E quando a gente se determina num extremo, eu acho que é muito claro que a gente não quer ver o outro lado, sabe? Como eu estava te falando, as pessoas se assumem mais hoje em dia pela comunidade trans ter saído do estigma da rua. Em alguns grupos, sabe? A travesti não é mais só
a que tá ali na esquina rodando a bolsinha, sabe? Certo. Não é só a cabeleireira. A travesti hoje em dia é cantora, é professora, está nas universidades, está em outros espaços. Hoje em dia não é mais... Ainda é, claro, porque é um estigma muito forte e muito pesado, mas não é mais a coisa mais vergonhosa do mundo ser uma travesti, ou ser um corpo trans, ou um homem trans, um ser trans masculino, que ninguém sabia nem o que era, sabe? Não tinha uma referência, e além da caminhoneira, sabe? Inclusive, tem um documentário sobre isso, que tipo, a referência que a gente tem de corpos de trans masculinos na mídia em geral é, por exemplo, naquela série The Award. Tu já viu? Sim, claro. Inclusive a continuação. Não, inclusive tem um personagem que se identifica como trans, e como eles mostram essa transição dele é uma coisa horripilante para a representatividade trans. Mas e que tipo mostra como uma pessoa que começa a tomar hormônios e que enlouquece, sabe? Que fica uma pessoa agressiva, louca, que quer bater em todo mundo, sabe? E olha o tipo de referência únicas, pouquíssimas referências que tinham de uma comunidade inteira, sabe? Porra, e sei lá, e eu, como transmasculino, que estava inserido dentro de uma comunidade lésbica, querendo ou não, né? Consumindo cultura lésbica, olha a referência que eu tinha, sabe? Sim. Porra, o transmasculino vai lá, quer transicionar, começa a tomar hormônio, enlouquece, quer bater em todo mundo, vira um macho super ciumento, escroto, e tipo, não tem referência, sabe? Inclusive, hoje em dia não tem uma referência midiática decente para transmasculinidade, sabe? Não tem. Quem é que é um transmasculino referente, assim? O Cher, filho da Cher, sabe? Quem tem uma boa referência? Eu acho que a gente ainda está em construção disso. A minha maior influência, não tem como não dizer isso, foi das minhas amigas travestis. Pessoas ao meu redor que começaram a transicionar e que a gente começou a se aproximar muito mais devido à transição delas. Porque a gente estava vivendo pancas parecidas. E quando eu percebi que a maioria das pessoas assim ao meu redor, mais íntimas, eram travestis e que estavam vendo exatamente a mesma panca que eu comecei a entender, bicho, peraí. Se eu tô tendo uma panca e elas também, e é a mesma panca, então eu que não quero aceitar a palavra, é sobre isso, sabe? Tanto que, tipo, a maioria das meninas que começaram a se identificar mais ou menos na mesma época que eu, aceitaram muito mais fácil. Porque também existem referências de travestis muito melhores do que de transmasculinos, né? Certo. Então, porra, pra elas, sou travesti que legal, assim, vou lutar contra o mundo inteiro? Vou. Mas, porra, tem fulana, e eu tava, e onde eu tô aqui nessa história, sabe? E aí, hoje em dia, eu fui atrás de referências, tem outras referências ótimas no YouTube e tal, mas ainda assim, sabe, é uma panca essa questão de referência. Outra questão muito importante, que é o desenvolvimento de masculinidade, né? O meu desenvolvimento de masculinidade é muito diferente, porque eu não tive nenhuma relação quase com meu pai e não tive relação quase nenhuma com essa referência de masculinidade padrão. Porque desde muito jovem, a minha referência de homens são homens gays. A minha masculinidade é toda calcada em cima de uma masculinidade viado. Certo, entendi. Sabe? Então, são outras percepções, assim, e talvez por isso eu também não me identifico tanto dentro da comunidade de homens binários trans, sabe? Que tem uma grande comunidade, inclusive, aqui em Belém, mas eu não me dou tanto com eles, porque eu fui uma vez com eles, assim, as gatas dançando e tal, e tipo, broderagem e tal, bora pegar as minas, e eu, tipo, mano, não é esse o meu tipo de masculinidade, da minha construção, sabe? A minha construção é diferente. Tanto que eu me dou, inclusive, hoje mais com um grupo de travestis do que com um grupo de homens trans. É meio complexo. É engraçado, porque, tipo, eu tenho 1 ano de transição já, mas é algo que eu ainda estou construindo. Tipo, a transição é meio que eterna, assim, a própria Silvia Salles, assim, é obra inacabada, sabe? Certo. E, tipo, eu ainda tô reconstruindo a minha visão do meu próprio corpo, sabe? Coisas que antes eu
são reconstruções engraçadas, assim. Eu nunca me senti uma pessoa bonita, nunca. Eu olhava no espelho e falava, ok, tá uma merda, mas é o que temos para hoje, bora lá, sabe? Tipo, hoje em dia, eu me olhar através de outra bagagem, de uma nova bagagem, e conseguir me achar uma pessoa relativamente bonita, para mim já é um avanço enorme, sabe? Outras coisas também. Eu fiz muitas vezes academia na minha vida, nunca me senti muito à vontade, inclusive fiz contigo a academia. E uma das coisas que mais me incomodava e que sempre me incomodou na academia era, por exemplo, o uso da legging, porque eu me sentia uma pessoa exposta ali. Eu sentia que a minha bunda estava à mostra, basicamente isso. Okay. E hoje em dia eu faço academia e eu me sinto muito melhor em ir para a academia porque eu tô com uma porcaria de um short largo, sabe? São coisas pequenas que, por exemplo, isso me impulsiona a ir muito mais para academia, sabe? Isso me impulsiona a gostar muito mais do meu corpo, a querer cuidar desse corpo, a querer construir esse corpo, sabe? Okay. E aí, por exemplo, tem uma frase da Margot Tonton que é de um espetáculo que ela fez, chama Ofélia. E ela fala, as pessoas não deviam fazer a gente odiar tanto o nosso corpo, porque ninguém cuida do que odeia, sabe? Concordo, plenamente. E é muito por aí, sabe? Tipo, a gente é empurrado a odiar esse corpo, e como é que a gente vai cuidar dele? Então, a partir de uma nova percepção de que, tipo, eu tô reaceitando e reconstruindo esse corpo, eu consigo gostar muito mais dele, sabe? E aí tem vários outros debates, por exemplo, a questão da disforia ser um problema cis, sabe? Porque os cis empurram a disforia pra gente. Tipo, eu adoro dar esse exemplo porque para mim ele é muito claro. Eu tenho uma amiga que, logo no início da transição dela, ela se identificava como não binária. E aí, ela nunca tinha depilado a perna. Ela nunca teve problema nenhum com a perna dela, que era bastante peluda. E aí, uma vez, ela estava andando na rua sozinha. E quando travesti anda na rua sozinha, já é uma panca. E ela estava andando na rua sozinha e um cara num bar gritou para ela: porra, se quer ser mulher, pelo menos depila essa perna. Ela chegou em casa aos prantos e nunca mais saiu de casa sem depilar a perna. Tu tá entendendo? E isso gerou uma disforia nela. Ou seja, ela foi invalidada dentro do gênero que ela se identifica por conta de uma coisa que ela nunca teve nem aí, e que uma pessoa aleatória, cis, que não conhece nada da vivência dela, enfiou na cabeça dela, e eu não vou dizer que isso é uma cabeça fraca, porque é uma cabeça muito forte. E ela aceitou, porque não tem como não aceitar quando é o mundo inteiro te falando que o teu corpo tá errado. Por mais que seja uma coisa que tu não ligue, quando é o mundo inteiro te falando que teu corpo tá errado, tem uma hora que tu vai falar, porra, talvez fosse mais fácil eu ceder do que eu lutar contra isso, sabe? Cara, isso é muito cruel. É como tem o livro do Paul Preciado, ele fala sobre isso, e o Paul Preciado é o auge, né? Não sei se tu conhece esse teórico, ele é incrível, é um homem trans e tal. E ele fala que no início, tanto que o nome dele é Paul Beatriz Preciado. E aí ele fala no livro dele que no início a ideia dele era não trocar de nome, era mudar a inflexão do nome. Ele queria ser chamado de O Beatriz. E ele percebeu que isso era muito mais difícil do que qualquer alteração corporal, sabe? Que forte, que me tocou muito do Paul Preciado, que é dele se sentir obrigado socialmente para evitar uma gastura 10 mil vezes maior, trocar de nome, do que forçar as pessoas socialmente a chamarem ele de O Beatriz, sabe? Como é que tu vê essa coisa do termo? Male to female e female to male. Reitaram? Horrível, acho desprezível esse termo. E realmente ele existe, e é inclusive o mais usado por grande parte da galera que fala sobre isso. Mas tem um outro termo que é AFAB, AFAB,
que é assigned as female at birth, uma coisa assim, que é marcado como feminino quando nasceu, e o outro Deixa eu entender como uma leiga mesmo. Esses termos, eles são utilizados não na literatura, né, no campo de estudo. Estão começando a ser utilizados, assim. Eu acho que com a entrada de pessoas trans cada vez mais dentro da academia, os termos estão sendo ressignificados e modelados para uma forma que identifiquem mais pessoas. Não, eu sou muito a favor do termo AFAB e AMAB, que é tipo, identificado como feminino ao nascer e identificado como masculino ao nascer. Porque aí tu abre uma possibilidade muito maior. Porque não necessariamente uma pessoa que vai transicionar vai do masculino ao feminino ou do feminino ao masculino. É uma coisa muito mais ampla do que isso, enormemente mais ampla do que isso. Que dá até preguiça de explicar, mas eu acho que é bem claro que só a categoria não binária, que é sim uma categoria trans, tipo, a partir do momento que a pessoa não se identifica com o gênero que ela foi imposta, ela já não é cis, ela já é trans, ela pode ser não binária, e não binária tem mais de 30 gêneros, sabe? A pessoa pode se identificar ou não. Ou pode ser bigênero, pangênero, tem milhões de gêneros. E aí, sabe, não cabe. Como é que tu vai falar de uma pessoa que se identifica com gênero neutro, sabe? FTM. Não tem como. Não cabe. A pessoa não existe dentro desse espectro, sabe? Essa é uma outra discussão. Né? Sendo que isso é uma expressão que é para simplesmente falar da genitália da pessoa. Ponto. Sabe? Isso não quer dizer mais nada, só quer informar a genitália desse ser humano, sabe? Já que tu citaste o lance da linguagem neutra e tal... Menina, travou tua cara toda aqui, não tô... E agora? Destravou? Eu vou ficar me mexendo aqui. Menina... Deixa eu ver aqui. Tu tá parada aqui, tu tá travada. Pera, tá voltando. Tá voltando. Pera, tu te mexeu, pelo menos, né? Sim. Não te mexeu, continuou parada agora. Pera aí, vai te mexendo, assim, fica dançando. Uma hora vai voltar. É a tua conexão, pô. Pera, tá voltando. Pronto, acho que voltou. Eu tô me mexendo aí. Tá, e eu tô... Tu tá lentamente, em câmera lenta, mas... Karate Kid aqui. É tipo isso. Agora, voltou tudo. Beleza. Tu achas que a linguagem neutra é elitista? Eu acho que elitista é uma palavra muito forte para esse debate. Dê sua aula. Ixi! Eu acho que tem pontos muito importantes para serem debatidos. O primeiro pessoas não binárias existem. Ponto. Isso é fato. Perfeito. E essas pessoas não vão deixar de existir por a gente querer ou não. Não acredito em pessoas não binárias. As pessoas não vão desaparecer, elas vão continuar lá. E eu acho que lutar e debater linguagem neutra é minimamente uma questão de direitos humanos, sabe? Porque, presta atenção, se existe uma linguagem padrão existente numa sociedade, língua português, brasileira, esta linguagem é essencialmente uma linguagem voltada para o masculino, porque é uma linguagem onde todas as generificações são voltadas para o masculino, e não existe um gênero neutro. Isso é fato. Sim. Essas pessoas não binárias que não estão inclusas dentro desse sistema de línguas... É isso, já falei tudo. Elas não estão inclusas dentro desse sistema de línguas. Como é que tu vai te referir a elas sem invalidar a existência dessa pessoa, sabe?
Da mesma forma que Libras, até um dia desses, não era uma linguagem tipo oficial, sabe? E, porra, tu vai Sim. dizer que é uma coisa que não é necessária? Não é necessário incluir pessoas que têm deficiência auditiva na sociedade, na existência? Elas vão deixar de existir? A gente vai largar essas pessoas, tipo, a esmo, por elas não conseguirem se identificar dentro de um sistema de linguagem? Não faz o menor sentido. Eu acho que é uma questão de direitos humanos. Assim como é uma questão de direitos humanos a gente inserir pessoas não binárias que não vão deixar de existir, sabe? Porque as pessoas partem do princípio que pessoas leigas não serão capazes de entender a linguagem neutra, sabe? Ou não conhecem ninguém que seja não binário, que acham que não binarismo é algo que está restrito a pessoas que têm conhecimento dentro dos estudos de gênero. Sendo que não vai por aí, sabe? Eu acho que é a gente saber transportar isso para outros espaços. A dona Maria, que vende refrigerante ali na esquina, ela conhece uma pessoa não binária, mas ela acha que a pessoa não binária é o viadinho que corta cabelo. O viadinho que corta cabelo pode até ser uma pessoa não binária, mas ele não consegue se identificar dentro desse sistema. Porque, como eu te falei, a transição começa a partir do convívio. Quem é a pessoa que convive com ele? Quem é a pessoa que convive com a Dona Maria que vai explicar isso? Eu acho que se a gente não levar isso para um debate real, nunca vai existir, sabe? Eu acho que se ninguém for lá com o viadinho que corta cabelo, que pode ser uma pessoa não binária ou pode ser um corpo trans, e dizer para essa pessoa que, ei, existe toda essa gama, tipo, tu pode te identificar para além do que os outros estão te dizendo, sabe? A opção não é ser o viadinho ou a travesti que bota peito e vai para a esquina, sabe? Não são só essas opções, mas são essas opções que essas pessoas têm acesso. Se a gente não acessibilizar, se a gente não construir esse conceito e esse saber, ele não vai existir, sabe? Eu acho que a gente está numa luta para construir, e a gente não pode partir do princípio que essas pessoas são burras e não vão entender. A gente tem que partir do princípio que elas têm outra vivência. Eu não acho que seja um rolê elitizado. Eu acho que é um rolê que está em construção. Um rolê que está em construção dentro, sim, de uma comunidade acadêmica, de uma comunidade de linguistas, de uma comunidade de pessoas que têm acesso a estudos de gênero. Mas eu acho que tem tudo para sair de lá e alcançar a Dona Maria, sabe? Sim, só a gente realmente fazer isso. Acho que dá para fazer. Tu achas que tem como coordenação, pais, alunos, sabe? Fazer ações, assim, que possam... Eu acho que tem que ter um lance do bullying, sabe, Ju? Acho que a gente pode partir desse tipo de resolução. Como é que tu pensas isso na escola, nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa que eu penso é a questão da representatividade. Se toda escola tivesse um professor ou uma professora trans, a gente teria como entrar num debate muito mais sério sobre isso. Porque é uma questão básica de respeito, básica, é direitos humanos, sabe? E, por exemplo, quando eu dava aula, tipo, na escola, já a partir da minha identificação de gênero, quando eu ia iniciar uma disciplina, antes de iniciar a disciplina, eu dava uma aula de gênero e sexualidade. Explicava A mais B, sabe? Olha, o que é gênero, o que é sexualidade, sabe? Só para situar, tá falando da escola de teatro, né? Teatro. Tá. Entendi. Não, porque não é... São... Deixa eu entender, Ju. Esse curso era para galera que queria ser ator e atriz, tipo a galera universitária, né? Que tá falando, não? Não, é um curso técnico. Tem gente se eu não me engano, é de 16 anos para cima. Tá. Então, tipo, tinha senhorinhas na minha turma e tinha molecote de 16 anos, sabe? Beleza. Bem amplo o público. Tá. Mas, enfim, tipo, porque eu achava importante. E era uma coisa que eu sempre deixava muito claro nessa primeira aula, eu não estou dando essa aula porque faz parte da matéria, eu estou dando essa aula porque eu quero que vocês me respeitem e respeitem as outras pessoas trans que estão nessa escola, sabe?
Não é apologia a nada, é o mínimo, sabe? É o mínimo. Sim. Se você se identifica de uma forma, ótimo, eu me identifico de outra, e eu quero que você me respeite assim como eu te respeito. E é básico. E tinha uma reação meio... Como é que tu sentia as pessoas? Assim, por exemplo, geralmente senhorinhas tinham um impacto maior, sabe? Aqueles másculos que faziam cenografia tinham um impacto maior, achavam que era só coisa de viado, sabe? Mas é o conversar, sabe? É o conversar. E também tem outro ponto de eu estar ali na frente numa situação de autoridade, de alguma forma. Sim. Ser o professor da disciplina. Porque se fosse um aluno qualquer falando aquilo, talvez não tivesse o mesmo peso de eu estar lá na frente, naquela posição, falando sobre isso, sabe? Perfeito. Sim. Então, tipo, se a gente não trabalhar essa representatividade frontal, como é que essas pessoas vão entender se elas não dão valor na opinião de uma pessoa que é igual a elas, sabe? Certo. E é uma coisa que eu sempre deixava muito claro. Olha, se vocês vão falar coisas negativas, se vocês têm qualquer tipo de dúvida, se vocês vão dar qualquer tipo de close errado, é comigo, sabe? Deem em mim, falem porcaria pra mim, porque eu tô aqui numa função pedagógica. O que vocês me falarem vai entrar por aqui, vai sair por aqui, sabe? E eu vou explicar para vocês. Agora, quando tu chega e fala uma merda para uma pessoa que está se construindo enquanto identidade, para uma pessoa novinha de 16 anos, que ainda está se montando identitariamente, sabe? Porra, é uma sacanagem, sabe? Se tu tem uma dúvida, se tu quer falar uma merda, fala para mim, que eu tô aqui para te explicar. É a minha função, eu ganho para isso, sabe? Certo. Mas não Deixa vai eu te perguntar, Ju. Não, perfeito. Deixa eu te perguntar só uma coisa. E a galera que era a tua coordenação? Tipo, como é que era? Funcionava? Tipo, o ambiente de trabalho. Tu te sentia bem aceito? Era aberto? Tu tinha... Tá falando que tu dava esse tipo de conteúdo para a galera lá nas primeiras aulas. A coordenação nunca pegou no teu pé por causa disso? Tipo, vai lá, pode fazer o teu trabalho, tranquilo. Então, por sorte, em termos de coordenação, nunca foi um problema. Mas eu dava de frente, por exemplo, com a antiga visão, sabe? Com, tipo, por exemplo, burocraticamente. Tipo, no primeiro dia de aula, me fizeram levantar, assim, na frente do teatro lotado, falando, olha, essa é a professora Juliana. Eita porra, levantei a mão, assim, para os alunos. Os alunos que já me conheciam, todos vieram falar comigo. Porra, desculpa, professor, não imaginei que isso pudesse acontecer. Eu falei, então, gente, bem-vindos. Isso é sobre ser trans em sociedade. As pessoas não vão te respeitar. E a gente está lutando, a gente está aqui um dia após o outro em busca de quê? De respeito básico, o mínimo, sabe? É um direito que todo mundo tem. Mas tem pancas e pancas que a gente vai passar, sabe? Sabe Só o sexto sentido, né? Com que frequência? O tempo todo. Totalmente o tempo todo, sabe? Mas não tem graça, né? Tipo, a gente vive num mundo completamente binarizado, completamente cisgênero, heterogêneo, completamente. O mundo é moldado. Então, assim, teve uma situação que tu possa contar que foi muito punk. Mas, assim, eu posso passar o resto do dia te contando situações punks. Mas no teu trabalho ou mais na rua? É mais no trabalho que teve, mais na rua. Isso aqui. Mais na rua, mas porque eu tenho o privilégio, e é bom falar isso, que é um privilégio, de, na minha profissão, eu estar geralmente numa posição frontal, que é de professor. Uhum. Então, dificilmente um aluno vai falar uma merda muito feia para mim, sabe? Mas já rolou. Já rolou, mas outros professores falam, sabe? Mas alunos falam. Mas, assim, o auge acontece na rua, sabe? A rua é onde tudo acontece na vida, né? Tem uma situação que eu adoro falar, porque não foi nem, tipo, Foi louquíssimo, assim, eu tava numa fila, assim, para pedir embutido, sabe, no supermercado, e aí um rapaz tava passando atrás de mim com um carrinho, e ele falou, pô, licença aí, brother, não sei o quê, aí eu arredei, aí ele olhou pra minha cara e falou, porra, desculpa, meu anjo,
E tipo, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, como que a interação mudou completamente só dele olhar para minha cara, sabe? Tipo de relação e reação base que a gente é acostumado e empurrado a aceitar o tempo todo, é o que eu sempre falo, isso empurra pessoas trans para modificação corporal, sabe? É isso que empurra as pessoas para hormonização, para cirurgia, para estabelecimentos fixos, sabe? Porque, sim, tipo, porra, estão empurrando a gente o tempo todo. A gente tá ali no meio sendo uma moeda de troca, sabe? Estão empurrando a gente. Ou tu tem que ser macho, ou tu tem que ser mulherzinha, sabe? Tu não pode viver no meio termo, porque as pessoas vão te empurrar para um lado. E aí as pessoas ainda fazem questão absoluta de dizer que linguagem neutra não é importante, sabe? Socialmente. Porra, olha esse tipo de situação, sabe? Isso não é importante? E, porra, isso é a base, isso é o que vai construir todo o caminho, sabe? Isso é a pontinha lá de baixo do iceberg e que lá em cima tá a travesti esfaqueada na esquina, sabe? Esse pensamento de não educar essas pessoas, primeiro pela linguagem, por respeito básico, por direitos humanos, por acreditar que as pessoas, sim, são diferentes. E, tipo, se tu não ensinar isso na base, isso vai terminar com as pessoas se irritando com o diferente, se estressando com coisas que elas não entendem e não aceitam, e vai terminar na travesti esfaqueada na rua, sabe? As pessoas falam, por que tu tá debatendo linguagem neutra quando tem um monte de travesti morta? Porra, mas é a mesma coisa, é transfobia. Só que são pontos diferentes do iceberg, sabe? Mas é a mesmíssima coisa. Se a gente não debater os dois, a gente não resolve a situação. Sim, sim. Pegar essas oportunidades e transformar em ações educativas. Pois é mais ou menos isso. É tipo, eu abro o espaço das perguntas com base em começar já explicando, sabe? Eu não deixo eles fuxicarem entre si ou se conhecerem o suficiente para fuxicarem entre si para chegar a questionar alguma coisa, para chegar entre virar um buchicho ou virar uma coisa assim. Eu chego, entro na sala, me apresento e explico, sabe? Eu explico o que é gênero, eu explico como eu me identifico, como eu quero ser chamado e como outras pessoas trans se identificam e como elas podem ser chamadas. E que caso tenha alguma dúvida, tu pode perguntar para a própria pessoa como ela quer ser chamada. E é muito simples, sabe? E caso a pessoa tenha alguma dúvida, qualquer dúvida, ela pode vir até mim e perguntar, sem medo, sabe? É isso que eu digo. Se for dar algum close errado, pode dar comigo, sabe? Eu tô aqui em função pedagógica. Mas é com outras pessoas, sabe? Sim. Tu vês uma diferença? Como é que tu vês a situação, por exemplo, de trabalhar numa escola, numa instituição pública e numa instituição particular? Tu achas que tem alguma diferença do ambiente particular e público? Eu acho que depende, assim. Por exemplo, as pessoas, os professores trans que eu conheço, vou dar exemplos de vivências que eu conheço. Certo. Na minha vivência, eu não tive problemas, e é uma escola pública, né? Mas, tipo, foi muito de boas, porque eu era ex-aluno da casa, eu conhecia todos os professores, a maioria dos alunos já me conhecem há muito tempo, conhecem meu trabalho. Então, tipo, em grande parte, eu não tive problemas. Tive problemas com pessoas que eu não conhecia, pessoas que não me respeitavam porque não sabiam, pessoas... Enfim, tive problemas, mas problemas razoáveis em relação a outros problemas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que se identifica como travesti há anos, inclusive muito antes de mim, e que dá aula numa determinada escola particular, para alunos do baby até, tipo, ensino médio. E ela está adiando a transição dela há mais de 5 anos. Caramba. E ela se fantasia de boy cis para dar aula, sabe? Porque ela tem medo de perder esse emprego, sabe? Ela está adiando a transição dela para poder ganhar dinheiro, para juntar esse dinheiro para sobreviver durante um período de transição, sabe?
coisas que, enfim, não deveriam precisar ser feitas. Sim. Mas é necessário, é o dinheiro, é o que vai pagar o aluguel dela enquanto ela estiver fazendo o que ela precisa, sabe? Para se identificar bem. Tem um outro amigo, por exemplo, que é um professor da rede pública e que já tinha transicionado antes de entrar na escola. E que quando os alunos descobriram que ele era um professor trans, tipo, ele tem passabilidade, a famigerada passabilidade, né? É um homem trans, já fez a mastectomia, barba e larará. E quando os alunos descobriram que ele era um homem trans, e aí chegou na diretoria, e a diretoria obrigou ele a falar para os alunos que, tipo, não era isso, que eles tinham entendido errado, porque senão ele ia ser transferido. Porque a grande maioria da escola era de pessoas evangélicas. Então, ele estava se escondendo, sabe? Para não ser transferido de escola. Então, tipo, acho que eu tive muito privilégio em relação a isso na minha transição. E acho que as escolas precisam mudar de cabeça para poder começar um processo de representatividade. Porque olha esses dois exemplos, mano. Tanto de uma escola pública quanto de uma escola particular. Os dois são horríveis, os dois são um lixo, sabe? Não tem uma face boa da história. Foi interessante falar. Não, porque às vezes a gente pensa assim, cara. A gente pensa assim, tipo, no setor público eu vou ter um pouco mais de liberdade. Às vezes não tem isso, sabe? Às vezes não tem uma pressão, aquela, né, da direção e tal. Então, em médio, tu terias coragem de dar aula para essa galera? Nossa, teria, eu ia adorar. Mas é porque também eu tenho um espírito pedagógico. Eu vejo a pessoa dando close errado, eu quero ir lá conversar. Eu tenho um ímpeto de falar, mana, vem cá, senta aqui do meu lado, bora ter uma conversa. Mas eu entendo que 90% das pessoas trans não são assim, sabe? Que isso é uma questão, é uma vivência que eu tenho, um impulso que eu tenho. E que as pessoas não são obrigadas a ser didáticas, sabe? Ainda mais porque tem gente que é horrível, tem gente que é um nojo. Não, mas a gente está falando do lado do professor mesmo, né, Ju? Porque, tipo, agora, pessoalmente, na escola, entendeu? Eu faria, porque eu gosto de fazer essas coisas. Sim. Mas é horrível, é chato, é desagradável, é desgastante. Mas eu faria porque eu gosto dessas coisas. Cara. Então, se eu tivesse nessa situação, eu chamaria a diretora para entrar na sala de aula, sentar lá e daria uma aula de gênero e sexualidade. Falaria, mano, é isso, vamos sentar, vamos entender, todo mundo entendeu, bora fazer uma atividade sobre isso, sabe? Chama os pais dos alunos, vamos assistir a mesma aula, sabe? Cara, tu tem muita paciência, olha, muita paciência. Algumas pessoas têm que ter para que outras possam ir mais na frente, né? Não, é admirável. É sobre isso. Vai lá. Eu amei essa pergunta agora. Pode pegar um café que eu vou falar durante 2 horas aqui. É uma cerveja. Né? Ixi, pega o vinho. Sim, eu adorei. Começa com 2 pontos muito importantes e que eu gosto muito, que é academia e militância. Certo. O que a gente vai falar desses dois? Primeiro, bora falar o que é militância. Militância. Militar, a palavra militar, a etimologia da palavra. Adoro falar com linguista, porque eu adoro falar de etimologia. Eu vi no teu texto, sim, vai lá. Eu amo etimologia. A palavra militar vem lá dos etruscos, do Roma, Grécia, aquela galera de lá, do lado da Roma, etc. E aí significa uma galera que tinha que ser chamada para fazer um grupo de gente que fosse defender a cidade. E essa galera que ia defender a cidade tinha que ter uns valores, que é tipo, não lembro quais são os valores, mas tipo forte, justo e tal. E todo mundo queria ter esses valores. Então aparecia uma galera, assim, sabe, para se inscrever, para ser selecionado. E, literalmente, a forma deles fazerem essa seleção era escolher 1 a cada 1.000 pessoas. Daí a etimologia, mili, é do mesmo de 1.000, sabe? E aí, esse 1 a cada 1.000 pessoas, de toda essa galera, formavam uma equipe de um bando de pessoas específicas, com muitos valores fortes, justas, sabe? Que iam defender a cidade em situações extremas. Essa galera
são o quê? Os chamados militares, que na verdade era a milícia, né? Olha como a palavra foi deturpada, caralho, eu acho uma doidice isso. Chamava a milícia, que era tipo a profissão mais honrosa que alguém poderia ter, sabe? Era tipo ser uma pessoa puta que pariumente muito honrada, que luta até a morte pelos teus valores, sabe? Porra, é incrível ser da milícia. Todo mundo queria ser da milícia, sabe? Todo mundo queria ser um guerreiro militar, sabe? Era lindo. E isso é o quê? Uma construção totalmente vinculada à política, né? Era uma galera que precisava defender politicamente uns valores. E até hoje, se a gente for arregaçar a palavra, o que é a militância? São pessoas que o quê? Estão lá para defender valores específicos, etc, etc. Sim. Aí a gente fecha um conceito. Aí tem a militância social, a militância política, o que é? Defender valores, basicamente. Academia, o que é academia? Aí a gente vai lá no... Eu gosto de contar essa história. Conte lá. A gente volta lá na Grécia. Sim. Na construção da academia. Primeiro, por que o Sócrates morreu? A gente começa bem aí esse debate. O Sócrates morreu porque, olha como era decidido a galera que ia, qual é a palavra? Representar a cidade. Era por sorteio. Eles iam lá, tinha uma galera que eram os cidadãos, né? Que eram os... Quem são os cidadãos? Eu sempre me atrapalho nessa palavra, menina. Quem eram os cidadãos? Eram os políticos, né? Pessoas ligadas à polis. Sim. A polis, no caso, a cidade. Entre esses políticos, eles pegavam a galera, escolhiam um nome, sorteavam, olha, esse vai ser o representante. O que o Sócrates fez? Olha a cagada dele. Ele pegou e ia para o meio da rua, ele era a galera que falava, que defendia a maiêutica, né? Maiêutica que é tipo fazer a pessoa parir, né? Que vem de parto. Faz a pessoa parir uma ideia através de perguntas. Ele estimula a pessoa até ela parir uma ideia sozinha. Essa é a maiêutica. E ele ia para as ruas, para a porta da galera que estava lá, que eram os políticos envolvidos com a polis, e ficava enchendo o saco da galera, perguntando as coisas até eles construírem outras ideias. E a ideia principal dele, até este ponto, sobre democracia, já que estavam vivendo supostamente em democracia, né? Que era onde o povo domina as coisas. E ele falava que política, no caso, envolver-se com a polis, também era um saber. Era algo que devia ser feito por quem sabe fazer, quem domina essa área e esse saber. E que aleatoriedade, no caso, um sorteio, ou crenças, etc., porque essa pessoa que era sorteada era um enviado de Deus, né? Foi algo divino, foi Atenas que escolheu aquele nome que saiu, pronto, esse ser divinificado. E ele falava, porra, galera, crenças e aleatoriedades não vão trazer o desenvolvimento da cidade, saca? Ele perturbou tanto a galera com isso que ele foi morto por causa disso. Ele foi morto por defender a democracia. O que aconteceu depois que mataram Sócrates, que estava simplesmente falando, galera, sai daí que não é assim que resolve. Eles foram lá e mataram Sócrates, ele morreu falando isso. E o que os filhotes dele fizeram? O que o Platão fez? Ele foi lá, pegou, falou, porra, galera, fudeu. A gente não vai mais se envolver com essa galera, deixa eles pra lá que a gente fica aqui na nossa. E teve uma grande quebra entre política e filosofia nesse período, né? Sim. O que o Platão fez? Ele criou a academia, que era uma escola que funcionava nos jardins de Acádemos, perto de Atenas, e aí lá ele construía saberes filosóficos. Ele ia lá e debatia com a galera, levantava os diálogos, que posteriormente viraram os livros e tal, que são baseados em diálogos, né? Resultado. E aí, quando a galera vinha falar de política, ele falava, não, mano, arreda pra ali um pouquinho. Não vai se envolver com essa já deu ruim antes, vamos evitar isso um pouquinho, deixa a galera fazer política aqui, a gente fica aqui na nossa filosofia. Sim. E aí, o que isso virou, sabe? O que essa academia virou? Acabou segregando, acabou virando um ambiente fechado, onde quem estava lá dentro era quem conhecia a sabedoria, a verdade, e quem estava fora eram os leigos. Sim.
olha que ponto chegamos. Aí a gente tem 2 pontos nessa mesma pergunta. A militância, que é a defesa de valores, e a academia, que é um local fechado, onde supostamente deveriam ter saberes e a verdade em si. No fundo, não é tudo a mesma coisa? Saca? Porque se tu tá dentro da academia, tu tá fazendo uma militância. Tu tá lá dentro defendendo as tuas ideias, os teus conceitos e os teus valores. Construção de conhecimento é defender os teus valores, é defender o que tu passaste anos pesquisando, fez um estudo de campo, um estudo empírico, foi lá, construiu e falou, porra, tá aqui, isso aqui é o que eu acredito. Isso não deixa de ser militar, saca? É a mesma coisa. Apesar de que eu não acredito que hoje em dia ainda seja válido militar apenas dentro da academia. Eu não acredito que seja válido a academia ser esse espaço que detém o saber. Isso não existe. Hoje em dia a gente sabe que o saber está em todo canto. A famigerada Dona Maria que vende refrigerante na esquina tem o saber dela, que é muito maior que o nosso acadêmico em vários aspectos, sabe? Cada vivência é um saber. A questão é, cada saber é uma militância. Cada saber é uma militância. Como que a gente pode... Porque, assim, a gente tem que lidar com pessoas que não vão aceitar os nossos saberes ou os nossos valores, a nossa militância de uma maneira muito amigável. Porque a gente precisa lidar com coordenação, com outros colegas e tal. Tem discussão que não vai valer a pena, é isso, Ju? Tipo... Eu tenho algumas opiniões, né, tipo, particulares. Eu sempre acho que vale a pena uma discussão. Por mais que eu saiba que a pessoa não vai mudar de ideia, eu sempre vou estar ali martelando aquela ideia, porque é a minha militância, é a minha defesa de valores. E não é só valores, assim, sociais, é valores da minha vida, sabe? Para mim, é importante que eu esteja ali dando a minha opinião. Para mim, é importante que eu não simplesmente desista da pessoa e deixe ela falar um monte de merda por aí. Porque ela vai encontrar outras pessoas que vão estar falando merda também, e ninguém vai ter feito ela pensar, porque as pessoas vão ter desistido dela. E assim nasceram os bolsonaristas, e assim nasceu o fascismo, sabe? E foi assim que aconteceu a história, porque ninguém parou para conversar com essas pessoas, por mais que muita gente seja cabeça dura e fale, eu não vou mudar de opinião, porque eu nasci assim, eu cresci assim, e eu não consigo enxergar o lado dos outros, porque foda-se, sabe? Mas, tipo, adianta alguma coisa tu cortar o vínculo com essa pessoa e falar, porra, tu tem uma opinião burra e eu não vou mais falar contigo. Não adianta, sabe? Eu acho que o que rende é tu continuar, sabe? É bater na tecla e falar, ei, mas as pessoas existem. Tipo, muita gente, por exemplo, e é uma coisa que eu sempre bato, são dois pontos que são, assim, cruciais hoje em dia, é gordofobia e capacitismo. Ah, sim. Esses dois, porque eles estão completamente invisibilizados, sabe? A questão não é, sabe, tu colocar na cabeça de uma pessoa que, por exemplo, ser gordo e amar o próprio corpo é bom. Claro que isso é bom, mas não é por aí que a gente vai começar. A primeira coisa que a gente vai ensinar para essa pessoa que não consegue ver o lado do outro é, porra, tu vai passar numa catraca de ônibus. Qualquer pessoa consegue passar aqui, que é um espaço absolutamente público. Tu senta numa sala de espera, qualquer pessoa vai conseguir sentar nessa cadeira? Ou esse espaço foi pensado para outro tipo de pessoa, sabe? Outras pessoas não vão ter acesso. Quando tu conhece uma pessoa cadeirante, tu vai olhar as escadas com outra visão, sabe? Acho que quando a gente fala de humanidade e trata a humanidade como essa coisa tipo, nossa, sabe, da ONU, essa humanidade... Sim, eu entendi. Conceitual, a gente está partindo do princípio que ser humano é ser bom. Porque quando tu fala de humanidade, tu fala, porra, essa pessoa é tão humana, essa pessoa faz tantas coisas humanitárias. Ela está partindo do princípio que ser humano é ser bom. Trabalhando no mesmo princípio, a gente não pode assumir e falar, porra, fulano é mau e burro e eu não vou discutir com ele, sabe? O mínimo que tu podes fazer por esse outro ser humano é também ser humano, sabe? É ser humano e fazer ele enxergar que ele não está enxergando a humanidade. Qual é o risco que a gente corre
corre, né? Se a gente for começar a falar sobre educação sexual e tal, que é o caminho correto, né? E tal, lá pelo 5º ano, sabe? Mas, assim, falar de respeito, de empatia e tal, dá para ir por esse... Como é que tu vê isso? Dá para organizar dessa forma? A partir de que série ou de que ano? Eu acho que essa moto aí tá babado. Cara, um inferno isso aqui. Enfim, eu acho que tu colocaste muito bem. É a questão do risco que conta. Porque eu não acho que tem uma idade mínima, sabe? Eu acho que a questão que vai balizar toda essa situação é o risco que tu corre enquanto professor, sabe? Enquanto professor dentro de uma instituição, de um espaço cis heteronormativo, etc, etc. Porque eu acho que em relação à idade, ao aluno aprender, é o de menos, sabe? Eu não acho nem... Eu acho que a questão, por exemplo, do chá de revelação, que é tu enfiar numa coisita que ainda nem nasceu, um gênero, uma carga enorme de gênero, do que tu espera para essa pessoa o resto da vida dela, com base numa genitália, isso aí já tá tudo errado, sabe? Mas, querendo ou não, a gente viveu tudo isso. Mas se essa criança, essa coisita, bebezinho, vivesse a vida inteira sem ter esse debate de gênero, sem ser imposto um debate de gênero e sexualidade, ele ia ter uma vida natural, sabe? A questão do gênero era uma coisa como ele ia se identificar no futuro, com quem ele ia se relacionar. A gente começa a se relacionar com as pessoas na puberdade, sabe? Não tem lógica. Tu colocar um menininho e uma menininha para segurar a mãozinha, para bater foto, e ai, beija ela, ai, segura a mãozinha, ai, é tua namoradinha, sabe? Sim. Isso tudo é imposição de gênero, é imposição de sexualidade. E isso tudo é pedagógico, isso tudo está sendo ensinado, sabe? Está sendo ensinado. Furar a orelha, cara, também. Hã? Furar a orelha. Furar a orelha, que coisa louca. Tu tá mutilando uma criança, sabe? Sim. Com base num padrão de gênero que é louco, que é por causa de uma genitália. E, tipo, olha que coisa doida. Para isso, não tem idade. Antes da pessoa nascer, ela já tá aprendendo o que é gênero, ela já tá aprendendo o que é sexualidade, ela tá aprendendo tudo isso, sabe? A questão não é a idade que tu vai aprender, porque tu já sabe tudo isso. Tu já foi inserido nesse mundo sabendo, porque tu foste empurrado para isso. A questão é quando tu vai começar a debater isso de forma séria. Quando é que tu vai entender os ângulos e entender que aquilo que te foi imposto não é a única coisa no mundo, sabe? Se a criança crescer tendo essa consciência, sabe, não cabe esse debate. É uma coisa muito simples, sabe? É muito fácil de se debater isso, de se conversar isso com uma criança, com um adolescente, com qualquer pessoa. A questão é, qual é o teu risco, enquanto professor, balizar essa situação toda, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ainda está numa situação minorizada. A gente, enquanto LGBT, está numa situação minorizada. A gente é pontuado por essas pessoas que dominam o padrão, né? Se essas pessoas que dominam o padrão empurram isso na gente, e a gente sabe o quanto a gente demorou para se identificar e achar nosso lugar no mundo sem esse tipo de identificação, e o que a gente está tentando é fazer com que as pessoas cada vez menos passem, o sofrimento que a gente passou dentro da nossa identificação. Tu, enquanto lésbica, eu, enquanto corpo trans, sabe? Enquanto pessoa que viveu o movimento LGBT. Porra, a gente já sabe o corre que a gente fez, mana. Sim. A gente sabe? Ainda estamos fazendo. Ainda estamos fazendo. E a gente está fazendo na intenção dessas pessoas não terem que passar pelo que a gente passou, sabe? A questão é, aonde está o nosso risco, enquanto pessoa que vai lá e vai falar, não, galera, vamos conversar sobre essa outra normalidade, sabe? Porque eu não acho que seja uma questão difícil para uma criança ou para um adolescente. É difícil em termos de educação, se ele teve uma educação, sei lá, rigorosa, religiosa, etc, etc, aí vão ter outras questões. Mas para ele entender, para ele aprender que as pessoas são diferentes, eu não acho que a gente está partindo do princípio que as crianças são burras, sabe? As crianças não são burras, as crianças são inteligentes pra caralho. Se tu fala pra uma criança isso aí, a criança vai falar, tá, beleza, então bora brincar, foda-se, sabe? Ela não tá nem aí com a tua sexualidade.
ela não tá literalmente nem aí pro teu gênero e pra tua sexualidade. Eu sabia falar da outra escola que eu trabalhei, que foi antes da transição, mas tem vários pontos, por exemplo, sabe? Tipo, na outra escola que eu trabalhei era uma escolinha de bairro. Então, tipo, eu dava aula pros filhos de traficante. Real, sabe? Tipo, de ter aluno meu que perdeu o pai, perdeu a mãe durante o ano letivo, ter que morar com o amiguinho da escola, sabe? Era um caos real, pesado ali, sabe? E, tipo, eu tinha uma conversa, tipo, assim que nem eu tô tendo contigo, era como eu conversava com os alunos do segundo ano, da segunda série, terceira série. Eu conversava com eles como humanos, sabe? Pessoas que estão em formação de identidade, que têm outra percepção do mundo, sabe? Mas, querendo ou não, eram pessoas que tinham suas vivências. Tinha moleque ali que trabalhava vendendo brigadeiro na esquina para ajudar a família. E que tinha o quê? 10 anos de idade. As crianças não são burras, as crianças sabem o que está acontecendo ao redor delas. Elas só vêm a partir de outra visão. O mundo delas é um pouquinho menor do que o nosso, sabe? Mas elas sabem exatamente o que está acontecendo nesse mundo. Tem alguma sugestão, ou de leitura, ou de um lance mais de vivência, ou, sei lá, um recado final para a galera que está se formando, e aí, vai lá, dá o teu recado, qualquer coisa que tu queiras dizer para eles. Não sei se é recado, assim, eu acho que é mais dicas, assim, sabe? Eu acho que, tipo, para vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho, sabe? Para adentrarem nesse mundo como professores, sabe? Não sei se só professores, mas pessoas, enfim, que pesquisam ai, mexi o computador. Mas pessoas que pesquisam a área acadêmica e a linguagem, etc, etc. Eu acho que a primeira coisa, as duas coisas pilares principais, assim, antes de qualquer conhecimento, é acessibilidade, e acessibilidade de tudo. De o que tu tá falando, para quem tu tá falando. E isso está alcançando quem eu quero alcançar? Esse é o primeiro ponto, sabe? Acessibilidade básica. A forma que tu tá falando com uma pessoa academicista é a mesma forma que tu tá falando com a Dona Maria, que vende refrigerante. Eu adorei falar da Dona Maria, sabe? Tu tem que alcançar todo mundo. Isso é acessar. Isso é tu repassar uma informação para alguém. É fazer a pessoa entender, sabe? Sim. E se tu não te fizer entender, tu não tá fazendo isso certo. Ponto. Sim. Segundo ponto, acessibilidade e representatividade. Lugar de fala, sabe? É cada vez mais colocar essas pessoas como frontais, sabe? Se tu vais falar de qualquer tipo de diversidade, de qualquer tipo de conhecimento, por que não realmente falar disso, sabe? Porque que quando a gente vai sentar e vai debater e vai falar sobre racismo, por que a gente não chama uma pessoa negra que tem essa vivência para falar? Chama uma pessoa trans para falar de transfobia, chama uma pessoa LGBT para falar de LGBTfobia, sabe? Eu acho que essa representatividade é outro ponto também muito importante. Eu admiro muito esse projeto que tu está tendo de realmente, sei lá, trazer uma pessoa trans para falar sobre transfobia, porque, mana, e aí eu vou dar um exemplo, assim, que, tipo, me dói até de dar, sabe? Mas, por exemplo, essa novela que tá passando, sabe? Sim. Meu Deus do céu, quem viu ontem... Eu nem vi porque eu não vejo novela, mas eu vi tanta também não vejo, mas conheço. Eu fui atrás da cena, sabe? Porra, a gente tem lá um ator que é uma gay cis, sabe? E que ganha vida fazendo papel de travesti, sabe? Ganha vida fazendo papel de travesti numa novela, pra estar lá numa novela, pra estar rolando print na internet de uma gay cis falando porque ninguém dá trabalho para travesti. Esta é a questão. Representatividade importa, sabe? Ter a Maju lá no jornal todo dia importa. Já viu? Não precisa ser muita coisa, sabe? Já viu aquelas criancinhas negras que batem foto com a Maju, todas felizes, assim, na frente do jornal? Sim, não é sobre isso. Alguma coisa, sabe? Não é para dar em alguma coisa monstruosa, sabe? Mas, porra, isso mudou a vida daquela criança, e isso vai mudar a construção dela de beleza ao longo de toda a vida dela, sabe? Não é para dar alguma coisa, é para essas pessoas falarem por elas mesmas. Eu nunca vi um estudo feito por uma pessoa cis que eu concorde sobre transgeneridade.
Eu começo a ler e falo, porra, legal essa pesquisa. Eu termino falando, nossa, que bosta. Por que não é uma pessoa trans falando isso, sabe? Sim. Porque tá tudo troncho. Porque eles vêm a partir de outra visão. E foi assim que nasceu a história do corpo errado. Foi assim que nasceu umas ligas tortonas, sabe? Muito importante para futuros professores, futuros comunicadores de saber, de qualquer forma, seja numa sala de aula ou numa pesquisa. Galera, lugar de fala, representatividade e acessibilidade são os pilares mais importantes que precisam ser seguidos para que seja desenvolvido de uma forma... Eu não gosto dessa palavra, mas não deixa de ser, de uma forma decolonial, sabe? De uma forma que... eu adoro essa palavra, cara. Eu não gosto muito, porque eu acho que ela já foi muito deturpada, mas a gente precisa construir os saberes cada vez mais decoloniais, querendo ou não, usando essa palavra, né? Só para a gente conhecer mais, né? Para conhecer esse universo. O primeiro pesquisador assim, que eu adoro indicar nesses casos é a Viviane Vergueiro, que é... Eu vou escrever aqui, peraí. Viviane Vergueiro. É o mestrado dela, o doutorado, acho que é mestrado dela de 2016, da Bahia, da UFBA, da UFBA, né, que a galera fala. E o trabalho dela permeia a identidade dela enquanto travesti, enquanto mulher trans, e ela faz um estudo detalhado da vivência cisgênera. Ela explica muito bem o que é cisgeneridade, sabe? Sim. Ela sai daquela bolha do estudar a transgeneridade, como é o trans em sociedade, para estudar, pelo contrário, o que determina a cisgeneridade. Enfim. Tá, Paul Preciado. Tá. Paul Preciado, que ele fala, ele conta, na verdade, ele era uma escritora feminista e que ele conta, através dos livros dele, desde o Manifesto Contrasexual, o Texto Odiante e o Apartamento em Urano, toda a transição dele ao longo dos últimos 10 anos, sabe? Tipo, desde do começo da transição, de como ele não cabia mais dentro desse sistema de gênero, de como tudo isso era uma piada imposta pornofarmacológica, de como a gente veio parar num mundo que a gente é obrigado a viver farmacologicamente, sabe? Os nossos corpos são moldados através de medicações. Sempre foram desde que a gente nasce, com a vacina, etc, etc. E como é que a gente pode tratar disso? Não de uma forma isso é muito ruim, a gente tem que viver naturalmente, mas não, como a gente pode viver socialmente com esse corpo pornofarmacologicamente construído e sobreviver a esse tipo de sociedade, sabe? Inclusive, ele é ex-marido daquela Viviane, sei lá, Despentes, sabe? Que escreveu um livro muito foda dentro do feminismo também, que é uma filósofa francesa, que é Teoria King Kong, sabe? Caramba! E, tipo, tanto que ela que escreve o prefácio do segundo livro dele, que é o Apartamento em Urano, e ela escreve esse prefácio muito lindamente, falando de como foi acompanhar isso enquanto feminista, sabe? Como foi acompanhar esse processo dele. É muito bonito o trabalho dele em geral e tal. E o meu livro, que eu faço... Já ia chegar nessa parte, porque eu vi um negócio lá no Facebook, tu não me avisa nada, tu não me marca nada, eu vi aleatoriamente que tu tinhas escrito. Mas o que é? Foi impresso, é e-book, está disponível? Fala tudo aí para a gente poder procurar. Então, eu tenho impresso para quem quiser comprar. Quanto tá, Ju? Quanto tá? Olha, o valor é aberto. É quanto você pagaria numa pesquisa que demorou 2 anos para ser escrita? A minha dissertação de mestrado. Não, tem no site da editora, tem o e-book livre e tal, suave. E mas aí não chega em ti, pô. Não chega em ti a grana. Pois é, não chega. E no repositório da UFPA tem a minha dissertação. Mas o livro tem muita alteração, assim, tem um capítulo inteiro que mudou. É isso, vou te liberar. Valeuzão. Te agradeço muito. Bora marcar esse rolê quando sair essa vacina, mana. Beleza, Ju, um abraço. Te cuida, beijo em todo mundo aí. Beijo, mano. Tchau. Cansadíssimo rolê. Beijo. Beijo. Tchau.